Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior, do canal Canto da Suculenta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, isso me ajuda bastante. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo em resposta às dúvidas dos seguidores lá do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá, é o mesmo IG aqui do canal, @o Canto da Suculenta. E eu fiz uma enquete lá no Instagram, pedindo para as pessoas colocarem quais eram as suas dúvidas em relação ao cultivo de suculentas. Recebi várias perguntas e eu tentarei responder algumas delas hoje para vocês. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta, compartilhe, vem comigo que eu vou mostrar para vocês quais são os cuidados que eu tenho em relação às minhas suculentas. O André Cesareto perguntou sobre o uso de fungicida. Ele não especificou exatamente qual era a dúvida, então eu vou tentar responder de uma forma mais abrangente também. Bom, vocês podem observar que as minhas plantas estão todas esbranquiçadas por conta do fungicida. Então, observem nas folhas, vou mostrar nessa mais escura que fica bem nítido. Olha só. Então, aqui está, as plantas foram pulverizadas recentemente com fungicida. Qual é o fungicida que eu utilizo? É o que a maioria dos colecionadores e cultivadores usam. É o fungicida Cercobin. Então, este é o produto que tenho. O meu, ele é granulado, porém vocês vão encontrar ele também em pó. Não tem o que diferencia a composição. Eu não sei precisar para vocês qual é o melhor, qual não é. Porém, para mim esse aqui tem dado super certo. É o granulado. Eu fiz uma postagem lá no Instagram dizendo que eu utilizo 4 a 6 colheres de chá para cada 1,5 litro de água. Mas quando eu me refiro à colher de chá, é essa colherzinha, gente, que é de sorvete. Então, quando você vai pegar o produto, ela vai dar uma coisa bem rasa, ó. Então, eu utilizo 4 a 6 dessa para 1,5 litro de água. Então, ele é altamente diluível. Acrescento, então, o produto dentro da bombinha, chacoalho e pulverizo sobre as plantas. Então, faço esse processo regularmente a cada 15 dias, porém, quando eu vejo que nós temos mais chuva do que o previsto ou do que esperado por aqui, eu acabo repetindo esse processo com mais intensidade. Então, feito a diluição do produto, eu pulverizo sobre as folhas, de forma que, olha só, chega a acumular mesmo entre as folhas, tá vendo? Essa parte branca. Nada impede de você pulverizar também entre as folhas, como faço ali, olha, para pegar no tronco. E também nada impede de você fazer uma leve pulverizada no substrato, para que também ele proteja as raízes. Então, sobre a questão do fungicida, são essas as dicas que eu tenho. Angélica me perguntou como é que eu faço para molhar as suculentas quando ela já ultrapassou a borda do vaso, ou quando a planta já tomou todo o vaso. Angélica, não tem segredo. 2 dicas básicas. Ou você tem um regador de bico fino, ou você usa a mangueira. Então, como é que eu faria isso? Bom, com o regador, então eu tenho aqui uma planta, levanto as folhas de baixo e vou molhar. A mesma coisa seria com a mangueira. Então, eu levanto as folhas de baixo, é difícil fazer isso com uma mão só, tá? E vou regá-la. É assim que faço com as minhas plantas que já ultrapassaram a borda do vaso. Então, observem que esta Echeveria curlis está bem maior do que o vaso. Olha só. E assim a gente faz a rega. Suculinda da Lívia
me perguntou se suculentas podem ficar na chuva. E olha só, vou te responder desta forma. Viu? As minhas plantas estão todas expostas à chuva, não somente essa, aqui também. Não há nenhuma cobertura. Então, todas as minhas plantas estão expostas ao vento, sol filtrado, porque eu tenho sombrite, e chuva. Qual é o segredo, gente? O que é planta? Qual é o cuidado que a gente precisa ter com a planta para que ela possa ficar na chuva? Primeiro, usar um substrato drenado, altamente drenável. Então, a partir do momento que você usa um substrato drenado, que você utiliza uma boa camada de drenagem e que o seu vaso tenha como escoar essa água, a planta pode ficar na chuva. O problema não é a água de chuva e o problema também não é o excesso de água, é o acúmulo da água. Então, se a água se acumular nos vasos, provavelmente vai apodrecer a planta. Então, eu vou tentar mostrar para você qual é o segredo. Aqui eu tenho uma Echeveria chocolate Ruffles decapitada, mas eu quero mostrar para você o substrato. Olha só, é um substrato que não fica compacto. E aí eu já dei a receitinha do substrato em outros vídeos. Então ele é um substrato aerado. Ao mesmo tempo, observem que eu faço bastante furos no fundo do vaso para que essa água escoe com tranquilidade. E ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma boa camada de isopor picado. Então, metade do vaso eu utilizo de substrato, bem drenado, e essa outra metade com isopor picado. O isopor picado é esse isopor que a gente recebe eletrodomésticos. Então eu pico esse isopor e coloco ele no fundo do vaso. Então, olha só, isso faz com que a água passe, escoe, sem que haja acúmulo. Portanto, o problema não é a água da chuva, mas sim o acúmulo de água. Como fazer mudas a partir das hastes florais. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô com poucas hastes, mas vou mostrar essa. Essa é uma Echeveria Japão e ela está com uma haste já consideravelmente grande. Quando começar a abrir as flores, é o momento de fazer a poda da haste. Então, teoricamente, eu cortaria ela ali na sua base, descarto o ápice da planta, da haste, né? Jogo fora as flores porque elas não me servem. E aí então eu divido a haste em 2 pedaços ou 3 pedaços, deixando aproximadamente 3 folhas por tronco. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui da Mauna Austrália. Olha, esta foi uma haste que cortei. Ela já está enraizada. Deixei aqui 3 folhas, tá? 1, 2, 3 folhas. E aqui ela já começou a soltar as mudas, tá vendo? Então, quando é que eu vou tirar as mudas? Quando eu achar que ela já está num tamanho bom. Aqui, ó, já poderia até mesmo tirar essa planta, essa muda e já colocar ela num substrato próprio. Olha, a haste enraizou. Então, isso significa que ela tem saúde suficiente para se proliferar. E eu deixo sempre as hastes junto com a planta mãe, para não me perder, porque você já pensou eu plantando hastes para tudo quanto é lado, depois eu não sei quem é quem. Então assim fica mais fácil de eu identificar a planta. Porém, tem uma questão, tá? Nem todas as hastes viram mudas, nem todas as hastes se proliferam. Aqui eu tenho hastes da Echeveria Afterglow. Eu nunca tive sucesso em reproduzir mudas a partir das hastes desta espécie. Vou mostrar para vocês outro caso aqui. Aqui eu tenho a minha Painted de frios. Olha só, tirei as hastes, cortei em vários pedaços os troncos e coloquei junto com a planta mãe, que tá aqui, ó. Certo? Porém, gente, nem todas, como eu disse, viram mudas. Algumas pode ser que dê muda, por ser uma haste fininha, e outras provavelmente acabem não dando. Então, aqui eu tenho um outro exemplo, olha.
Essa é a minha Peruvian Rose, ela já está perto da hora de cortar. Eu vou cortar a hora que começar a abrir as primeiras folhas. E aí eu descarto essa parte de cima, corto embaixo e dividirei ela em duas partes. O prazo para as hastes florais virarem mudas vai depender muito da haste ou da própria qualidade da planta, da própria espécie da planta. Então algumas produzem mudas muito rápido, outras demoram muito tempo. Não há uma regra, não é possível determinar um tempo a partir de uma regra. Então isso aí varia de cada espécie. Sim, as plantas podem dar mudas na lateral, sim. E também pode ser hastes florais. Olha, aqui eu tenho um exemplo bem claro. Aqui eu tenho uma haste floral e aqui na lateral tem uma muda na mesma planta, bem próximas, observaram? Não só essa, mas acho que aqui eu tenho outros exemplares também. Olha só quanta muda tem esta planta, tudo na lateral. Não necessariamente são hastes, ok? O que aconteceu com a minha Afterglow quando ela quase morreu e depois eu recuperei? Eu não sabia cuidar de plantas, então ela veio para mim, eu deixei ela num local fechado, embora tivesse ventilação, iluminação e um cuidado com a rega, ela ficou num ambiente fechado, então ela ficou sufocada. Então ela não desenvolvia em hipótese alguma. Depois, quando eu decidi trazer ela para cá, colocar ela fora de casa, ela resolveu crescer. E hoje ela está assim. Bruna Araújo diz que minhas plantas são maravilhosas e que ela adora meu IG. Bruna, muito obrigado, eu agradeço, fico muito feliz. Quando eu criei o meu IG, era com a intenção de conhecer outros colecionadores, outras pessoas, e no fim tomou uma proporção maior do que eu imaginava, e eu fico muito feliz de ter não só a Bruna, como cada um de vocês me seguindo lá no Instagram, dando apoio, me dando dicas. Eu acho muito legal essa troca, essa interação que eu tenho com esse público suculenteiro. Obrigado, Bruna. Abraços.